E aí, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Continuando a nossa aulinha de xadrez, hoje o tio vai falar sobre um checkmate que todo mundo às vezes pensa: nossa, perdi a partida, empatou, não tem como ganhar. Que é o checkmate com o peão. A gente já fez, né? Checkmate com a dama, as torres, cavalos, bispos, né? A gente já conversou nas outras aulas, eu já falei um pouquinho com vocês sobre esses cheques, né, com essas peças. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o checkmate com o peão. Na verdade, o que acontece é o seguinte: fazer um checkmate com o peão mesmo é uma coisa que acontece muito pouco, mas que é possível. Mas, quando eu tenho a situação, por exemplo, que eu tenho apenas um peão e um rei, será que eu consigo fazer o checkmate? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, tá? Bom, eu vou colocar aqui primeiro uma situação, né? Vamos ver aqui as situações que eu consigo fazer checkmate com o peão. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte: vou colocar meu rei no canto para facilitar um pouquinho, né? Para eu não usar tantas peças assim. Vou colocar aqui para ajudar no checkmate o meu rei em uma posição em que eu defendo o maior número de casas possíveis. Nesse caso, sempre vão ser duas casas, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, se eu colocar ele na H6, como eu estou usando este canto aqui, eu vou proteger essas duas casas. Então, eu tenho que pensar que, além disso, eu tenho que dar o cheque e proteger mais uma casa. Se eu colocar ele na posição G, eu também vou estar protegendo duas casas, né? As mesmas duas casas. Eu posso até colocar ele aqui na F8, também protejo duas casas, só que agora diferentes, né? Não são mais essas duas aqui da linha 7, agora são no caso aqui, da coluna G. O mesmo acontecendo se eu colocar ele aqui, vou estar protegendo as mesmas duas casas, né? Tendo que proteger essa aqui. Bom, vou deixar nessa posição mesmo, né? E aí a gente pode alternar algumas coisinhas. Como eu quero dar o cheque mate com o peão, o que eu vou fazer? Então eu tenho que colocar um peão fazendo o cheque. Lembrar que a linha de ação do peão, ela é muito curta, ou seja, é só na diagonal. Então esse peãozinho, para este caso aqui, o único lugar que ele vai conseguir dar o cheque no rei é aqui na casa G7, tá? Note que agora eu tenho aqui a casa G8 protegida pelo rei, a casa G7, né, e o peão, né, protegido também pelo rei. Mas eu preciso localizar uma outra pecinha, tá, que vai estar protegendo esta casa aqui, que é a casa H7, porque o rei pode fugir para cá. Com o outro peão, isso aqui fica um pouquinho complicado. Por quê? Tá? Primeiramente, essa jogada para acontecer, só aconteceria se este peão aqui, que está na casa G, fez uma captura de uma peça que estava aqui nessa casa G7. Então, por exemplo, ele teria que estar aqui, ó. Tá? Por quê? Porque é impossível ter dois peões no mesmo lugar para que ele faça um movimento aqui para a casa G7. Então, eu teria uma captura. Lógico que essa captura, nesse posicionamento, não vai ser uma captura de qualquer peça. Pode ser de outro peão, mas, por exemplo, não poderia ser uma captura de dama, porque para chegar nessa situação aqui, tá, com o rei próximo da dama, e ser a minha vez de jogar, significa que eu cometi uma falta, ou que o meu rei estava em xeque, tá? Ou pode ser sim, foi fazer um movimento de defesa, colocaram a dama do lado do rei, aí sim, mas é uma coisa mais difícil de acontecer, mas que pode acontecer, né? Por exemplo, movimentou a dama aqui para dar o cheque, para tentar defender o rei, seria até uma jogada não muito boa, tá? Porque, na verdade, você poderia fazer, né? Se você estivesse, por exemplo, com essa dama aqui, para que você vai jogar ela aqui no meio, você pode dar o cheque no rei de longe, né? Você poderia jogar essa dama uma casa para frente, pronto, ó. Tô dando cheque do mesmo jeito e não tô comprometendo a minha dama. Por isso que o tio falou que é uma jogada um pouco difícil de acontecer, mas é lógico que pode acontecer, né? Bom, poderia ser aqui no lugar dessa dama um peão, um bispo, um cavalo, tudo bem. E aí, como o tio disse, né, para acontecer isso, eu teria que capturar essa dama, e aí sim eu faria o checkmate, tá certo? Com uma jogada de peão, tá? Mas não é uma coisa assim muito comum de acontecer, mas que pode acontecer. Uma outra coisa que pode acontecer e que é interessante é
a gente dá um checkmate de peão, tendo uma outra pecinha aqui, que é o checkmate descoberto, que a gente fala até, tá? Bem, não vai ser um checkmate descoberto, mas na verdade eu vou descobrir o meu bispo, tá certo? Então o que vai acontecer? Nesse posicionamento que está aqui, vamos supor, recuou, né? O rei recuou aqui para casa, foi a última jogada dele, você fez uma captura, quanto faz? Mas chegou nessa situação aqui, o que vai acontecer? Agora sim, se eu andar com o peão, tá? É aquilo que eu disse, a peça tem que estar um pouquinho mais longe, aí eu consigo fazer, né? Cheque com o peão e colocando o bispo, olha aqui, ó, o bispo defendendo a minha casa, a casa H7. Vou voltar aqui, uma outra situação que pode acontecer. Com a torre, isso não vai acontecer, por quê? Porque se a torre, para ela posicionar, né, ela vai ter que estar na vertical ou na horizontal, então ela já vai estar dando cheque no rei, aí, né, não vai dar para fazer essa jogada. Não vai ser um cheque de peão, vai dar para fazer jogada, vai ser checkmate, às vezes, dependendo da posição, né? Se eu colocar a torre aqui, o que vai acontecer? Ela está dando cheque, o rei não pode andar para nenhuma dessas 3 casas aqui, as 2 estão protegidas, né? Essa aqui também está protegida, não precisava nem desse peão, para dizer a verdade, né? Aqui seria só um checkmate de torre mesmo, ele não pode andar para nenhuma das 3 casas, pronto, é um checkmate de torre. Mas no caso eu não quero checkmate de torre, eu quero checkmate de peão, é isso que a gente está falando nesse vídeo. Então, uma outra situação é eu ter, neste caso, né, um posicionamento, por exemplo, de um cavalo aqui, protegendo a casa H7, ou o cavalo aqui, protegendo a casa H7. Aí você movimenta o peão, ele dá o cheque, né, as 2 casas estão protegidas pelo rei, a casa H7 pelo cavalo, acabou, tá? Com o cavalo até interessante porque, na verdade, muitos jogadores às vezes não conseguem ver muito bem, né, fazer a leitura muito bem do movimento do cavalo e acaba achando, não acontece nada, e a hora que vê, ele já levou o checkmate aqui, né? Lógico que, neste caso, como eu disse para vocês, né, nessa posição, eu fiz com o bispo, a dama na posição, no lugar aqui mais ou menos do bispo, em qualquer uma dessas outras casas que faria esse mesmo efeito, né? Então a gente tem algumas variações. Só que o seguinte, então vocês viram que é possível fazer o checkmate com o peão, mas que aí eu vou precisar de algumas situações, tá? Que vão ter que levar, né, a fazer esse checkmate, algumas situações que a partida vai levando, né, para que eu consiga fazer esse checkmate com o peão. Mas é mais simples às vezes você pensar no seguinte: eu tenho apenas um peão e um rei. Apenas um peão e um rei, aí a pessoa já pensa, perdi a partida. Ou, no caso, perdi não, mas empatei a partida, né? Porque deu insuficiência de peça, tio. Então, o que acontece é que não é insuficiência de peça. Se você tivesse um bispo no lugar do peão, seria, mas o peão não é, por incrível que pareça. Por isso que eu falo que um peãozinho, principalmente no final da partida, é muito forte. Por quê? Porque neste caso aqui, ó, tá? É lógico, você pode pensar, eu tenho aqui, ele está em xeque, mas o rei fugiu para cá. O que eu vou fazer agora? Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer a promoção do peão. Você vai jogar o seu peão, lembra quando ele chega na última casa? Você faz a promoção, trocando, né, por uma dama, tá certo? Então você tira o peão, coloca a dama no lugar, e agora você vai fazer um checkmate com a dama. Então não foi um checkmate de peão, mas isso aqui é só para a gente ilustrar que quando a gente tem, então, eu te falo nas aulas passadas, que se eu tiver um rei e um cavalo, um rei e um bispo, eu não consigo fazer o checkmate, eu precisaria de pelo menos mais uma peça. E aí a gente já pode considerar insuficiência de peças, tá? Então vamos lá. Se eu tiver um rei e um bispo contra um rei, a partida empatou, porque insuficiência de peças, impossível eu colocar essas peças em uma posição em que o rei não possa fugir. Eu sempre preciso de mais uma peça para conseguir fazer esse checkmate, seja, tá, em qualquer lugar do tabuleiro. Isso não vai acontecer, mesmo que eu mude o rei de lugar, não vai adiantar, sempre vai estar sobrando uma casa para jogar. O mesmo acontece com rei e cavalo. Então, se eu tiver apenas um rei e um cavalo contra um rei, isso é empate por insuficiência de peças. Se eu tiver um rei e uma dama, não vai ser insuficiência de peças, porque eu consigo ainda fazer essa
configuração, né, algumas configurações, na verdade, que eu faça o checkmate, só que eu tenho que prender, né, colocar o rei perto da dama de preferência para conseguir fazer esse checkmate. Tem que usar o rei para ajudar a fazer esse checkmate. É lógico que eu tenho algumas outras possibilidades, por exemplo, de usar a dama aqui, ó, na horizontal, consigo também, ó, porque o rei está protegendo essas duas casas e a dama protege essa terceira. Então, rei e dama não tem insuficiência de peça, é possível dar o checkmate. O mesmo acontecendo com a torre, por exemplo. A torre eu posso colocar ela aqui, ó, tá vendo? Dando cheque, desde que eu tenha o rei protegendo essas duas casinhas aqui, certo? E com o peão também não é insuficiência de peças, por conta de você fazer a promoção e ele se transformar em uma peça mais forte, que no caso de preferência, é lógico, né, nós vamos usar a dama, porque é bem mais fácil você fazer o checkmate com a dama, que tem um leque de possibilidades muito grande. Só que é o seguinte, às vezes acontece, a gente vai colocar aqui algumas situaçõezinhas, eu vou colocar aqui de qualquer forma, e aí a pessoa pensa, estou nessa situação aqui, e eu preciso levar o meu peão até o fim aqui, para fazer esta promoção, certo? E aí o que acontece? A pessoa pensa no seguinte, eu vou com tudo com o meu peão até ele chegar lá, mas ele não faz a conta do seguinte, ó, nesse caso aqui, ó, eu preciso de 1, 2, 3 jogadas para chegar até a casa E, fazer a minha promoção, lembrando que depois da promoção quem joga são as peças escuras. Preste atenção que se eu faço uma jogada, o rei faz mais uma, eu faço outra, o rei faz mais outra. Quando eu chegar aqui na casa E, a vez vai ser do rei escuro. E aí o que vai acontecer? Não vai adiantar nada. Ó, a gente vai fazer essa jogada para vocês. Vamos lá, fiz uma jogada, joguei com o rei. Fiz mais uma jogada, lembrando que o peão são uma casa de cada vez, o rei também, mas olha só. Quando eu fizer a promoção, mesmo que eu troque pela dama ou por qualquer outra peça, o rei vai capturar minha dama e aí eu vou ter um empate. Tio, como que eu posso fazer então para ganhar esse jogo? Você está falando aí, mas está impossível então ganhar esse jogo. Não. O segredo aqui, tá, que todo mundo tem que perceber, é que eu tenho que levar o rei junto com o peão, eu tenho que fazer a proteção. Vai gerar mais jogadas? Vai gerar mais jogadas, mas não tem problema. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer neste caso aqui, ó, é tentar aproximar o rei do peão. No caso, se você for jogador das escuras, você tem que tentar capturar o peão, né? Porque se você captura o peão, aí você ganha um empate, melhor você força o empate, vamos dizer assim, melhor você forçar o empate do que perder a partida. No campeonato, o empate é meio ponto, uma vitória é 1 ponto. Mas aqui então, o que eu vou fazer? Como eu sou jogador das peças claras, eu vou aproximar o meu rei do peão. Lembrando, gente, que o menor número de lances possíveis, quanto mais rápido você chegar aqui, melhor. Então presta atenção, sempre jogando na diagonal, quando possível, para você conseguir chegar perto de uma peça, é melhor, porque a jogada, né, você vai se aproximar mais rápido, vamos dizer assim, né? Se você for tentar jogar, por exemplo, na horizontal, você vai ter que andar 1, 2, 3, 4 casas. Se você jogar na diagonal, você anda 2 só. Então o que eu vou fazer é isso, ó. Andei com o rei e mesmo assim, ó, que esse rei tente se aproximar do meu peão, o que vai acontecer? Olha só, agora ele já não pode mais, se ele se aproximar aqui, lateralmente eu tenho o rei, né, perto do outro, não vai poder, e aqui ele vai estar em xeque. E aqui o que vai acontecer? Esse rei, ele vai ter que jogar em casas que ele não fique em xeque. Aí você vai levando, né, o seu peãozinho para frente, certo? Ele vai, né, mesmo que ele tente se aproximar novamente, você vai levando o rei junto, tá? Então você faz uma jogada de rei, uma de peão, de novo, ó, tá? De forma que você deixe sempre esse seu peão protegido, ok? Porque mesmo que ele tente, ó, ele vai tentar, né, ficar aqui perto do peão na hora de fazer essa promoção, e ele não vai conseguir, porque agora, ó, nessa situação aqui, ele já não vai poder mais chegar perto do peão, porque você já pode trocá-lo, por exemplo, por uma dama, certo? Então são várias situações. Vamos modificar aqui um pouquinho, ó. Vou fazer agora com um peão escuro. Olha só, vamos colocar aqui algumas situações
Tá certo? Olha só. Então agora o que acontece? Para dar o checkmate, eu preciso promover o peão escuro. Nota que mesmo que se você faça, ó, o cara vai tentar, e aí que você tem que tomar cuidado. Ó. Nessa situação aqui, eu consigo às vezes bloquear esse peão, mas eu tenho que tomar cuidado de como que eu vou fazer esse bloqueio. Tá? Então, tudo isso vai depender, lógico, do momento do jogo, né? E do lugar onde está o rei adversário. Nesse caso aqui, vamos ver o que acontece. Ó. Mesmo, vamos supor que é uma jogada de rei, tá? Jogada das escuras. Então, vou jogar o rei escuro, tá? Aproximando do meu peão escuro. Mas o que vai acontecer aqui, ó? Trazendo essas pecinhas, tá? E eu vou colocar aqui, ó, esse rei claro, bloqueando, tentando bloquear a casa A1, tá? Para ver o que a gente pode acontecer, o que vai acontecer, né? Vamos lá. Coloquei aqui, note que está bloqueando a casa 1, mas eu vou ficar levando, ó, presta atenção que eu vou ficar levando o meu rei junto com o peão. Aqui nesse caso, ó, o que pode acontecer é dele alternar, ele vai ter que ficar alternando com o seu rei. Por quê? Porque ele quer bloquear a casa 1. Vem novamente com o rei. Nota que agora, ó, eu estou deixando esse meu rei, tá? Alternando aqui. Eu tenho que tomar cuidado para não afogar, né? Fazer o afogamento, que é deixar o rei sem saída. O que eu vou fazer aqui agora, ó? Jogou o peão, jogou o rei, perdão. Agora eu venho com o peão. Ele vai voltar? Vai voltar. Mas olha o que vai acontecer. E olha que interessante, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Se eu jogar o meu rei, o meu peão aqui, eu vou fazer com que eu force esse rei. Ele não pode jogar em nenhuma dessas duas casas, compreenderam? Porque o peão está ameaçando e não vai poder jogar à frente e não vai poder capturar o peão. O rei está protegendo. Ele só tem uma casa. Eu estou forçando ele a fazer uma jogada. Ele só pode jogar aqui. E agora, como eu te disse, você tem que tomar cuidado para não fazer o afogamento. Se você fizer, né? Aí, ó, beleza, agora chegou, vou conseguir fazer a promoção. Vem com o peão aqui e troco ele pela dama, né? Ótimo. Mas o que vai acontecer, ó? Certo? Então tem que tomar cuidado, que sempre o meu rei tem que fazer essa proteção do peão. Então, não ligue, não tente fazer, não. Tem que fazer uma jogada a mais, que isso vai demorar, né? Qual jogada a mais que vai demorar aqui para fazer essa promoção? É eu jogar o meu rei para frente, impedindo com que esse rei venha para esta casa, né, para a casa B1, para que meu peão na próxima jogada faça essa promoção. E o rei, ele não vai ter como capturar, por quê? Ele não pode jogar nenhuma dessas duas casas, ele só tem esta casa aqui para jogar. Então ele vai ter que jogar para essa casa. Você vem agora, faz a promoção do peão, né? Troca ele, por exemplo, pela dama. E aqui agora vai ser aquela jogadinha, né? Que a gente fala aqui. Nós vamos subindo aqui, ó, até que eu consiga levar, sempre levando o rei junto com a dama, certo? Para que eu consiga jogar lá no cantinho. Nesse caso, o cantinho melhor vai ser esse. Eu poderia até jogar pro outro canto aqui, né? Sempre jogando ele pro cantinho, tá certo? E aí, neste caso, até que eu chegue numa situação, tá? Em que eu vou dar o checkmate. Opa, não era aqui que quero pra você, não. Estava nessa casa, né? Eu quero levar para esta casa aqui, tá? É que o tio tá aqui em modo explicação, não estou em jogo, né? Não estou jogando aqui, por isso que ele faz algumas jogadas, né? Eu estou trocando as peças de lugar. Então tá vendo aí, ó? Consegui fazer o checkmate. Então o segredo é esse, gente. Ter calma na hora de fazer as suas jogadas. Porque às vezes eu penso, se eu vou perder, já desisto, entrego. Não, tá? Você tem que saber o que você vai fazer. Você tem que ter um plano em mente. Então o plano é, se eu tenho um peão e um rei, eu tenho que promover esse peão para uma dama de preferência. Até com a torre dava também, mas no caso a dama fica bem mais fácil de fazer o checkmate que com a torre, né? Então eu tenho que ter esse plano em mente, fazer
essa promoçãozinha do peão, mas lembrar que se eu for fazer a promoção do peão, eu não posso subir com o peão sozinho, porque eu posso perdê-lo e aí a partida termina empatada. Então eu tenho que levar o peão junto com o rei, para que o rei faça essa proteção do peão, e aí depois trocando ele por uma dama, novamente ele vai junto com a dama, vai junto com o rei, fazendo a proteção, né? O rei fazendo a proteção da dama, até que a dama consiga fazer o checkmate. Ok? Então, pessoal, o tio, né, essa vai ser basicamente a última aula que o tio vai falar um pouquinho sobre checkmate, por enquanto, né? Lógico que checkmate é treino, você tem que pegar, coloca a peça no tabuleiro, vou fazer checkmate de dama, coloca, tenta, mexe as peças, joga contra você mesmo, né? Tenta olhar a situação, não, essa jogada não foi legal, tinha que ter feito isso. Treinar, jogar xadrez é isso, tá? Treinar a situação de checkmate. E agora, a partir das próximas aulas, o tio vai falar um pouquinho agora sobre aberturas e sobre o meio jogo, domínio do centro do tabuleiro, algumas coisinhas que a gente tem que trabalhar para melhorando esse nosso jogo de xadrez. Ok? Então, para esta aula é isso. Tenha um bom final de semana, fica com Deus e um grande abraço do tio Adriano.